Depois do jogo contra o Corinthians, eu, ainda no hotel, depois de chegar do estádio, eu disse que era um momento de reflexão, né, sobre o que vinha acontecendo e como sair dessa situação. Agora eu acho que não basta só refletir. Tem que agir, tem que cobrar e tem que tentar algo diferente. Não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. O Fluminense precisa acordar, o Fluminense precisa cair em si e entender que é preciso uma mudança radical, seja de ordem tática, de ordem emocional, de ordem técnica. Alguma coisa precisa acontecer. Não vou aqui dizer que é terra arrasada. A temporada acabou, como eu já vi alguns torcedores afirmarem nas redes sociais. Eu entendo, cada um reage da forma como acha que deve, né? Porque talvez se a eliminação hoje fosse para um outro clube, talvez não tivesse um peso tão grande. O problema é ser eliminado justamente para o seu maior rival, numa competição nacional. É óbvio que isso teria um peso, e eu falei isso aqui, né, nos últimos dias. Óbvio que isso teria um peso diferente e tem um peso muito maior. Mas também ficou bem óbvio para a gente, nessas últimas semanas, que o Fluminense não teria a menor condição de disputar 3 competições simultâneas. Então, se não cai agora, ia cair em algum momento, porque mal tem elenco, a gente tá vendo aí, mal tem time para suportar 2 competições, quiçá 3. E assim, pelo que parece, eu me coloco dentro desse balaio, a gente achou que o Fluminense tinha um elenco melhor do que realmente tem. Com essas lesões, o elenco do Fluminense é muito ruim. Não tem grandes opções. E por isso é difícil olhar para frente e imaginar que algo vai mudar agora, assim, da noite pro dia, porque não tem opções. A gente se deixou levar, se iludiu, né, com um grande início de temporada, mas olhando bem o cenário agora, repito, estou falando isso, a gente está falando isso depois das lesões, mas lesões são coisas do futebol que podem acontecer e você tem que se prevenir ou tentar se prevenir em relação a isso. E hoje, o grande problema do Fluminense é não ter profundidade de elenco, não ter opções. Esse é o grande problema. Olhar para esse recorte de 5 jogos, que agora não é tão pequeno assim, e olhar para frente e não ter uma perspectiva de melhora imediata. Quando você olha para as opções que você tem, para que o time vem jogando, a gente para e pensa, tá, qual será a solução? O que o Diniz vai fazer para mudar esse panorama? E ele está lá para isso. E eu vou trazer declarações aqui agora do técnico Fernando Diniz, que estava visivelmente bem irritado na coletiva de ontem, que já era esperado, depois de uma derrota e de uma eliminação, mas que irritou muita gente, acho que a maioria, com afirmações ainda de que nós jogamos bem, nós fizemos um bom jogo. A mesma coisa a gente ouviu na derrota para o Corinthians. Então até quando, já que o Fluminense está jogando bem, até quando o Fluminense vai continuar jogando bem e perdendo jogos? Ter 70% de posse de bola, trocou mais de 600 passes, mas o Fluminense praticamente não ameaçou o gol do Flamengo. O Fluminense praticamente, você não teve uma chance clara de gol. O segundo tempo, então, pelo amor de Deus. Então, que controle de jogo é esse? Queria saber que boa atuação é essa. E antes das entrevistas, só lembrando que a Bet7k está sorteando uma banca especial através do canal do Lessa aqui, lá na Bet7k. Vou deixar o link aqui no comentário para vocês. Se puder dar essa força, essa moral, Bet7k, parceiro aqui do canal do Lessa, apoia nosso trabalho aqui. Está sendo fundamental para que a gente possa fazer algumas viagens, como para a Argentina semana que vem.
Então, conto muito com o apoio de vocês para que a gente possa manter esse projeto cada vez mais vivo e concorra. É só fazer um depósito mínimo de R$10 na Bet7k. Né? Se você for cadastrado, mais fácil ainda. É só clicar nesse link aqui, faz seu cadastro, já faz o depósito, manda para o meu e-mail que eu vou deixar aqui também. Manda um comprovante para mim e você vai concorrer a essa banca super especial na Bet7k, que tem toda semana lá bancas de R$7.000 sendo sorteadas, tem bônus de até R$7.000, enfim, não tem nada igual ao Bet7k. Vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Então, a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses 2 últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo, você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, o Corinthians teve 2 chances, acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte... Alguém viu o Diniz naquela coletiva do Cuiabá falando que o time foi uma das piores partidas do time, que não jogou bem? Ninguém viu, né? Pois é. do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time e de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo a gente esteve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo, eles acabaram fazendo um gol mais uma vez de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer, e teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, na ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Aqui. Bom, ele já aborda aí a questão de reforços. Eu venho falando para vocês aqui que não adianta esperar com grandes contratações, porque é isso, é dificuldade até para pagar a folha salarial. Então não adianta esperar grandes reforços. A questão é ser criativo e ser assertivo. É justamente o mais difícil, né? Vai precisar de criatividade. E não será com jogadores como o Thiago Santos, por exemplo, só para citar um exemplo. Nada contra o Thiago, mas só para citar um exemplo de jogadores que terão de chegar sem custar muito e ao mesmo tempo resolver problemas do time. Agora, o Fluminense fez um bom jogo. O Fluminense teve outras várias partidas ruins quando o time estava ganhando. Né? Você imagina se a gente chega na entrevista coletiva contra o Cuiabá ou contra qualquer outra equipe e pergunta e diz que o Fluminense jogou mal. Então, assim, são algumas... Querendo ou não, tem algumas bengalas aí. E chegou a hora da gente parar de ficar, porque o Corinthians lá na arena, isso e aquilo. O Corinthians não estava ganhando de ninguém. Lá na arena é sempre difícil, realmente é. Mas o Corinthians, perdão, ele ficou todo atrás no primeiro tempo. Ele foi um time covarde no primeiro tempo. Quando melhorou um pouquinho no segundo tempo,
já dificultou a vida do Fluminense. O Flamengo fez jogos horríveis recentemente. Horríveis. Os 2 melhores jogos do Flamengo foram justamente os 2 jogos contra o Fluminense. Será apenas uma coincidência isso? Eu fico me pensando. Quem viu os jogos do Flamengo entre o primeiro jogo das oitavas e o segundo, vai constatar isso. Os jogos fracos, ruins, tanto é que teve crise lá. Uma crise muito bem arquitetada, muito bem armada, é verdade. Mas teve. Então, os 2 grandes jogos do Flamengo na temporada foram contra o Fluminense. Isso é óbvio, a gente tem que ressaltar aqui. O Fluminense perdeu jogadores importantes, ficou sem todo o lado esquerdo. É óbvio que isso tem um peso relevante. Não dá para descartar isso. Né? A gente tem que levar isso em consideração. E tem que levar em consideração também que o Flamengo tem um time milionário, tem um grande treinador, tem um bom treinador que, inclusive, matou o Diniz nos 2 jogos. Verdade seja dita. Então, posto isso, a gente tem que parar de supervalorizar o potencial dos outros e começar a admitir que as coisas não estão bem aqui. Porque o Fluminense só joga mal depois. Aí falar do jogo contra o Cuiabá, que venceu, que jogou mal. Mas ninguém fala nada. Ninguém falava nada. A gente teve algumas críticas. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu não vou esperar perder para criticar. Por isso eu fiz críticas em algumas vitórias. Mas aí vinham aqui algumas pessoas. Ah, mas reclama. Ah, mas aí o Diniz sabe o que tá fazendo. Cala a boca, você não sabe o que está falando. Mas é disso que eu tô falando. É criticar também quando você vê problemas, mesmo quando o time tá vencendo. Agora não adianta ficar se iludindo dizendo que o Fluminense jogou bem. O Fluminense deu passe pro lado, gente. 70% de posse de bola e nenhuma agressividade. O Flamengo defendeu com a maior tranquilidade do mundo. O Flamengo não sofreu em nenhum momento do jogo. Vamos falar a linguagem simples aqui de futebol. O Flamengo não sofreu em nenhum momento do jogo. Peraí. Que bem é esse? Que joga bem é esse? Os caras fizeram um gol, tudo bem, o jogo tava bem truncado, bem igual assim no início do primeiro tempo. Depois que eles fizeram um gol, mais uma bola levantada na área, acabou. O Aras pegava, arrancava, ficava sozinho, não conseguia ninguém para jogar, cruzamentos inúteis, escanteios inúteis, e nada. O Flamengo jogou, repito, com a maior tranquilidade do mundo. Então, desculpa, dizer que jogou bem, não dá. Pra mim, não dá. Aí vão dizer, mas você quer o quê? Que o treinador chegue ali e detone o jogador? Não precisa detonar os jogadores. Não precisa colocar fogo no vestiário. Mas também ninguém é bobo aqui. Só isso, ninguém é bobo de, o Fluminense jogou bem. Que bem é esse? O que o Fluminense fez no jogo? Em nenhum momento, nesses 2 jogos, o Fluminense conseguiu ser uma ameaça para o Flamengo. Em nenhum momento. Jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Tá, beleza, teve posse. E aí? O que você fez com essa posse? Eu fico perguntando você, torcedor que estava assistindo o jogo ontem, em que momento ali daquele segundo tempo você falou, não, porra, o gol vai sair. Não, o gol vai sair, calma que tá perto. Gol... Em que momento? Nem os caras dentro de campo pareciam acreditar mais. Então, beleza. Então, o que vale essa posse? Valorizar a posse depois de um jogo como esse, depois de uma eliminação como essa. Pô, desculpa, cara. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos. Muitas vezes o futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então assim, o Fluminense nunca teve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno.
Esqueça inferno comigo. E tudo bem, não tem que estar um inferno. Não tem que ser um inferno, é o que eu tô falando. Eu acho que, para mim, o Fluminense não desaprendeu a jogar. O Diniz não passou a ser um péssimo treinador, o Ares não passou a ser um jogador ruim, o Cano desaprendeu a fazer gol. Não é assim. Né? Por isso a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, mas é preciso olhar para si. Reconhecer que, olha, estamos mal. O que a gente está tentando aqui não está dando, a gente vai ter que tentar algo diferente. Não é transformar no inferno que eu tô falando. Terra arrasada, dizer que a temporada acabou. A temporada não acabou, tem a Copa Libertadores aí. O Fluminense vai jogar um jogo gigantesco semana que vem em Buenos Aires. O Campeonato Brasileiro todo pela frente. Então a temporada tá longe de acabar. Mas é preciso reconhecer que tá ruim, né? Ir ao mercado, tentar ser inteligente para fortalecer esse elenco no meio da temporada. Porque se isso não acontecer, aí realmente vai ficar complicado. Mas vamos lá que tem muita coisa ainda pela frente. Tem muita coisa ainda pela frente. E aí o Diniz chegou a um ponto em que ele se irritou bastante com o jornalista, foi o David Chapp que fez essa pergunta, sobre os jogadores que saíram. E aí a resposta do Diniz foi essa aqui. Até ano passado o Fluminense tinha Michel Araújo, Caio Paulista, Cristiano, Silva. Esse ano tinha o Calegari. Um pouco mais atrás tinha o Gabriel Teixeira. Esses jogadores, ainda mais na lateral esquerda, que hoje o Caio Paulista é titular no São Paulo, o Charaújo no meio é titular, não seriam importantes para o elenco do Fluminense? Falam que o Fluminense não tem um elenco, tem muita dificuldade de repor as peças que estão fora. Hoje 4 jogadores não puderam jogar, considerados seus titulares. Esses jogadores não seriam muito importantes? Por que eles saíram? Foi opção sua? Essa é a pergunta. Puta, é até engraçado ouvir uma pergunta dessa. Você gosta de fazer perguntas desse tipo. O Caio Paulista era um cara assim hostilizado por todo mundo. Crítica e torcedor. Michel Araújo estava do mesmo jeito. Calegari, então nem se fala. Aí você faz uma pergunta dessa, eles estão fazendo falta. Praticamente o ambiente aqui do Fluminense criado propiciou para que os jogadores saíssem. E eles foram ser felizes em outro lugar. Então o time não está mal por conta disso. O time tinha o Marcelo, a gente contratou o Marcelo para jogar, tinha o Alexandre que fazia a dupla função, o Guga que eventualmente pode jogar dos dois lados. E a gente sempre teve atrás um lateral de ofício depois, que era o Jorge. O Jorge machucou. Então assim, não é fácil contratar. Mas esses jogadores que você citou, pô, não dá, né? Quantas vezes eu vim aqui na entrevista defender toda essa turma que você está falando? Agora que aconteceu, eu vou achar que esses caras que deviam estar aqui. E todos os jogadores eu gostava, todos eles. Defendi todos eles. Caio Paulista, que fez assim, partidas muito boas aqui quando foi para lateral. No primeiro momento que o time começou a perder, podia ser um erro do Arias ou do Ganso, que é a culpa era do Caio Paulista. O Calegari, mesma coisa. O Gabriel Teixeira foi uma opção dele. Quis sair, acho que não tinha ambiente para ficar, que é um jogador que eu gosto muito. Entrou receita para o clube, então foi uma outra situação. Então esses jogadores saíram porque assim, a gente entendeu que era sair, que eles deviam sair, e os jogadores também entenderam que deviam sair. Mas eu sempre gostei de todos esses jogadores que você citou. Todos. Não só pelo ambiente, não só pelo ambiente. O ambiente fez parte disso. Assim, o ambiente. O Caio Paulista, por exemplo, como é que jogaria se assim, a gente não podia jogar mal, que era tudo culpa do Caio, em determinado momento. E é um jogador que eu tinha certeza que ele ia jogar bem no São Paulo. Eu, assim, ele saindo daqui precisava respirar novos ares. Um jogo como ontem aqui, se ele joga, aqui acontece alguma coisa, o cara provavelmente ia ser independente dele ter jogado bem ou não, provavelmente ele ia ser um dos principais alvos. É a última aqui. Faltou o Hélito, você perguntar também, que saiu também, para ficar assim uma pergunta mais importante. Última aqui. Eu já falei. Quando começa assim, meu amigo, esquece. De fato, não dá, né? Assim, porque o Caio Paulista tá bem no São Paulo. Não tinha mais clima. É verdade, o Diniz falou a verdade, óbvio. A gente tem que saber. A gente fica pensando, pô, é porque a gente olha pra esses caras e vê que quem chegou, os que estão aqui agora, são mais fracos. Mas só que a questão não é essa. A questão não é nem ser melhor ou pior. A questão é que os caras aqui não conseguiam jogar mais. O Michel Araújo talvez seja exceção. O Michel Araújo eu acho que foi uma... O Diniz não gostava muito dele, no sentido de, assim, não é um cara que eu acho que se encaixava muito bem com o que ele pensa. Então foi um cara que ele não fez muita questão. Mas o Caio Paulista eu acho que é um cara que ele teria deixado no elenco dele, por exemplo. Imagino eu. Não cabe mais ficar falando sobre isso, só que é algo que preocupa, né? A gente está falando sobre isso nessa altura do campeonato. É algo muito preocupante. A gente está falando, não é a primeira vez. Eu já falei aqui
sobre esses jogadores é realmente pesado. Vou deixar vocês com a zona mista do Nino. O capitão Nino também falou na saída lá do Maracanã. Falou muito também na linha do técnico Fernando Diniz. Já vou encerrar esse vídeo com a palavra aí do capitão Nino. A gente não vence a 5 jogos, mas eu acho que a gente não pode colocar todos os jogos no mesmo pacote. A derrota para o Botafogo foi uma derrota totalmente diferente da derrota para o Corinthians. E para a derrota de hoje, a maneira como o time se comportou, com o que o time criou, é um time totalmente diferente. Acho que contra o Corinthians a gente voltou, conseguiu retomar a nossa essência, a essência de um time que tem a bola, que ataca, que busca finalizar. Infelizmente, nesses últimos jogos a gente não conseguiu. É claro que quando está se perdendo, o único pensamento é voltar a ganhar, e é isso que a gente vai tentar fazer contra o Red Bull. E quando tem uma sequência de jogos assim, sem vencer, acho que o torcedor quer muito a explicação. Você falou sobre o elenco que acha que é não é porque perdeu. Você explicou a derrota desse jogo particularmente. O que você acha que pode ter em comum? Porque além de 5 jogos sem vencer, são 5 jogos sem marcar. Você acha que é questão física? O que pode dar de explicação em comum para algo que é tão forte do Fluminense, que é essa coisa do setor ofensivo, tá 5 jogos sem marcar e também 5 jogos sem vencer? O que vocês conversam que pode ser esse problema que precisa ser solucionado? A gente se cobra muito. É normal que as pessoas achem que a cobrança agora está sendo maior. Não, a cobrança sempre foi muito grande. O Diniz sempre nos cobrou muito depois da vitória para o River Plate, nos cobrou muito depois da vitória para o Cuiabá. A gente se cobra muito internamente e a gente sabe do momento que a gente está vivendo. Eu volto a falar, quem vê o jogo contra o Corinthians e vê que a gente não faz um gol, sabe da injustiça que foi, das chances que a gente criou, das finalizações que a gente acabou sendo defendida pelo Cássio, indo para fora, enfim. Contra o Botafogo foi algo que nos incomodou muito, não ter conseguido finalizar. E aquele jogo a gente já conseguiu corrigir no Corinthians, já conseguiu corrigir hoje. A gente sabe que a gente precisa transformar nossa posse de bola em finalizações, em ataques. E a gente tem se cobrado muito para que isso seja feito. No Diniz, agora na coletiva, ele disse que o time, na opinião dele, não fez uma partida ruim, que teve bons momentos dentro do jogo de hoje. E eu queria saber a visão de vocês lá dentro. Você concorda com ele? E eu sei que é difícil assim, encontrar uma explicação, acho que não tem uma razão só. Até a gente falou sobre isso lá na Arena Corinthians. Mas o torcedor, acho que todos nós queremos entender exatamente o que pode não estar funcionando tão bem ali. Parece que o Fluminense perde um pouco de força quando chega no ataque. A gente não consegue ter mais aquela superioridade numérica que o time conseguia fazer muitas vezes no setor ofensivo. Então eu queria que você tentasse avaliar, né, traduzir um pouco disso, da sua visão de dentro de campo, para a gente tentar explicar algo ao torcedor e também a sua visão sobre o jogo, por favor. Cara, para mim, e eu creio que para todos os jogadores, é muito difícil fazer uma leitura assim rápida, com cabeça quente ali na velocidade do jogo. Eu fiquei com a impressão de que a gente estava muito bem até tomar o gol, controlando muito bem o jogo, sofrendo muito pouco defensivamente. Até tomar o gol a gente tinha finalizado uma bola com Cano, né? Teve uma bola que a gente conseguiu desviar, uma bola parada no primeiro pau, que ele conseguiu finalizar no segundo pau, enfim. A gente vinha criando bem, vinha com a posse de bola boa. Depois do gol, até o final do primeiro tempo, o time sente um pouco o gol, mas mesmo assim não sofre muito defensivamente. E a gente volta bem para o segundo tempo, volta atacando mais. Eu consigo chutar uma bola que talvez, se eu visse que o German estava do meu lado, eu deixaria para ele, obviamente, o artilheiro do mundo, mas ali na velocidade eu chuto. Tivemos outras bolas paradas, outros cruzamentos que passaram muito perto de uma finalização. Eu acho que hoje o time se portou bem. Quando a gente não faz gol, é claro, a gente lamenta. Talvez um capricho maior no último passe, no último terço do campo. Mas eu concordo com o professor, acho que a gente fez uma boa partida hoje e merecíamos, como eu falei, pelo menos um gol. A gente sente muito a falta de poder ofensivo no jogo contra o Botafogo. Eu acredito que jogando como a gente jogou contra o Corinthians e hoje, o natural é que a gente consiga voltar a fazer os gols e que o nosso ataque volte a ser reconhecido pela força que ele tem. A gente não pode dizer que o artilheiro do mundo desaprendeu a fazer gol, que um cara do talento do Arias não sabe como atacar mais, que o Ganso não sabe como achar um passe. Foram detalhes que fizeram com que o gol não saísse, e eu acredito que o time jogando com a postura do Corinthians e de hoje, o natural é que os gols voltem a acontecer.